Olá, pessoal, tudo bem? Voltando agora à nossa revisão do Enem, né? Enem 2021, nesse ano tão complicado, nesse contexto tão complicado também de pandemia que a gente está, que não estão adiando o Enem, né? Como deveria ser feito, considerando a alta de casos que está tendo, vários estados, várias cidades com os hospitais saturados, né? Sem leito, sem oxigênio, mas infelizmente não estão querendo adiar o Enem e tudo indica que ele vai acontecer agora, né, no futuro bem próximo. Então, como a gente fez na semana passada, trouxe uma revisãozinha teórica, essa semana a gente vai ver com uma revisão de exercícios, beleza? Então, vamos partir para os exercícios já? Eu vou começar lendo os enunciados, vou ler as questões, aí vocês podem pausar o vídeo, pensar na alternativa, e aí eu já vou dar a resposta logo em seguida. Então é importante que quem quiser ir pensando bem na alternativa, depois de eu ler elas, pausar o vídeo e responder ou na cabeça ou no papel e treinando, fica à vontade. Porque para não ficar alongando muito o vídeo, eu já vou responder logo em seguida. Beleza? Combinado então. Temos aqui uma questão, né, do Enem, questão 59, não me recordo agora de qual ano seria, mas todas as questões que eu trouxe são questões recentes, né? Temos aqui uma questão falando sobre ilhas de calor, né? O que é uma dica muito importante? Uma coisa que eu mesmo fazia quando fazia o Enem era ler primeiro o enunciado, certo? Primeiro o enunciado, depois as questões, aí eu ia para o texto, porque tem vezes que a gente consegue resolver só com o enunciado. É claro que não é bom ignorar o texto. A gente lê o enunciado, olha as questões, já arrisca as que estão erradas e depois a gente lê o texto rapidinho para ver se não tem nada de errado. Né? É uma boa dica que funciona para muitas questões. Mas é sempre muito importante a gente ler o enunciado antes e as alternativas antes de ir para o texto, que às vezes o texto é longo, às vezes ele é inútil, acontece muito do texto ser inútil. Então, uma boa técnica para a gente economizar tempo, porque o Enem tem bastante questão e é bem cansativo, então temos que sempre procurar a maneira melhor de conseguir realizar ele. Né? Essa questão aqui é sobre ilhas de calor, então, começando. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases, como o gás carbônico, o CO2, né? O principal gás causador do efeito estufa. Lembrando, o efeito estufa é uma coisa natural, o problema é a intensificação dele, né? Que pode acontecer com a emissão do CO2. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, petróleo, beleza? Gasolina, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas, nessas áreas concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno, tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o desenvolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa com as ilhas de calor e das ilhas de calor, espera-se o consumo de energia elétrica. E aí, o que esperam do consumo de energia elétrica? Que ele diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas, aumente devido ao bloqueio de luz do sol pelos gases do efeito estufa, diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias ou aumente devido à necessidade maior de refrigeração de indústrias e residências, ou diminua devido à grande quantidade de radiação térmica. Né? Então, qual que é o problema aqui? Está falando que tem os grandes problemas das ilhas de calor, que é o aumento das temperaturas em um determinado local, devido a muitas áreas faltadas, falta de áreas verdes, muita poluição. Né? Então, o que a gente espera que aconteça com o fenômeno das ilhas de calor? O que a gente espera que aconteça com a conta de luz, né, com a energia elétrica? A resposta vai ser exatamente a D. A gente vai esperar, né, como vai estar muito mais calor, que essa energia elétrica aumente, o consumo aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. Ou seja, as pessoas vão estar com muito calor em áreas centrais e muitas vezes tem residência naqueles locais. E aí o que vai acontecer? Vão ligar o ar-condicionado,
vão colocar um alto número de exaustores, de ventiladores, e isso não vai diminuir a conta de luz, isso vai aumentar o consumo, não é mesmo? Então a resposta dessa questão é a D, beleza? Próxima questão. Então vamos lá, outra questãozinha, agora sobre a questão da produção de lixo, né? Outra questão ambiental que é algo que cai bastante no Enem, certo? Vamos lá, como os combustíveis fósseis, como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, o maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. O que é obsolescência? É quando algo fica obsoleto, quando algo fica atrasado, ultrapassado. Isso que é obsolescência. Vamos lá. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. Então, ele está falando basicamente que as tecnologias hoje em dia são algo indispensáveis e que vão surgindo cada vez novos produtos e outros vão ficando obsoletos. E a vida útil dos aparelhos não estão ficando maiores, elas estão ficando menores. Cada vez mais os aparelhos estão ficando ruins mais rápidos, ou estão surgindo os novos melhores e as pessoas estão atualizando, então a vida útil dele é menor, certo? É isso que ele está falando. A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado a muitos incorretos, associado a modos incorretos de deposição. Então, aqui está colocando o problema da crescente produção de lixo e uma deposição incorreta dele. Certo? Então, a questão é sobre o destino do lixo. Provoca contaminação do solo. Então, está perguntando o que essa postura consumista faz, né? O que essa deposição incorreta faz? Provoca contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando, assim, graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são sanados por cadeias de organismos decompositores que assumem o papel de eliminadores dos resíduos, depositados em lixões. Multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades. Estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos. Possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e cooperativas de catadores de matérias recicláveis, financiados por instituições da sociedade civil ou pelo poder público. Então, gente, vamos lá, dar aquele pausezinho que eu já vou responder. A resposta correta é a letra A, né? É a mais coerente de todas, que responde o problema desse consumismo desenfreado e do destino mal feito do lixo. Né? Esse destino mal feito ele vai provocar contaminação do solo e do lençol freático, que é a água que está debaixo do solo, ocasionando assim graves problemas socioambientais, que se adensarão, ou seja, se aumentarão, se complicarão com a continuidade da cultura e do consumo desenfreado. Ou seja, esse mau destino para o lixo acaba causando contaminação do solo do solo freático, que vai causar graves problemas socioambientais, só que esse problema só tende a se piorar com o consumo desenfreado que vai acontecendo. As pessoas não estão parando de consumir tanto, não estão respeitando um ciclo correto de trocar seus equipamentos, não estão destinando o lixo da maneira correta, em alguns lugares que aceitam lixo eletrônico, certo? Então, a resposta correta é a letra A. Vamos agora à nossa terceira questão, que é sobre a Conferência de Quioto, também sobre questões climáticas, que é o tema que mais cai no Enem. E aí, uma questãozinha sobre a Conferência de Quioto. Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados responsáveis históricos pela poluição deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões segundo os níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo,
demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores do efeito estufa foi uma solução encontrada para reduzir o custo global desse processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga. Então, está falando sobre aquela medida, né, chamava os créditos de carbono, que foi implementada com a Conferência de Quioto, que os países que atingissem a meta podiam vender aquela sobrinha para os outros países que ultrapassaram a meta, né, que conseguiram, que fizeram mais do que deveriam ter vendido. E com isso ganhar dinheiro e tudo mais, e tentar manter um equilíbrio mundial. Porque a questão da poluição é uma questão mundial, certo? O aquecimento é um aquecimento global. Então vamos lá que eles querem saber. As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove, ou seja, quais as pessoas que são contra a isso, a essas medidas. O que eles alegam? Que essas medidas promovem retratação nos atuais níveis de consumo, surgimento de conflitos de caráter diplomático, diminuição dos lucros na produção de energia, desigualdade na distribuição do impacto ecológico e decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Tá, então dá aquela pausada aí que vamos partir para a resposta. A resposta correta é a letra D, certo? Que é desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Né? Então, quem é contrário a essa estratégia dos créditos de carbono alega que isso faz com que tenha países que poluem menos e outros países que vão poluir muito mais e comprar esses créditos de carbono, provocando um desequilíbrio, não realmente tentar haver um esforço mundial para tentar manter esse equilíbrio, certo? Então, esse é o argumento contrário, por isso seria a letra D, beleza? Aí, vamos para mais uma questãozinha. E aí, essa é sobre imigrações, certo? Já é num contexto global, né? Vamos lá. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O cenário descrito aponta uma crise humanitária que é explicada pelo processo D, ou seja, que está falando de uma situação bem delicada de pessoas, né, refugiados, e está falando que isso é causado, isso indica uma crise humanitária, e isso é explicado por, vamos lá, as alternativas: migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural, hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social, desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas, peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas e desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Certo? Então, dá aquele pauso. Essa é a nossa última questão da parte 1 e vamos continuar aqui para a resposta. Então, gente, quais dessas respostas são? Aqui a gente está falando de um cenário que são refugiados, pessoas que saíram de suas terras e foram procurar refúgio, certo? Em algum outro país que esteja melhor do que onde eles estão vivendo. A pessoa foi capaz de abandonar tudo, muitas vezes até a própria família, né? Ou então com a família, para tentar uma vida melhor, porque onde ela estava vivendo não tinha mais condições. Então ela se tornou uma refugiada, beleza? Por isso a resposta é aí: desterritorialização forçada de pessoas afetadas, de populações afetadas por conflitos armados. Né? A gente vê um cenário bem complicado de que pessoas saem de lugares, muito acontece no Oriente Médio, de guerras, guerra da Síria, guerra do Iraque, várias guerras que acabam acontecendo, tanto em conflitos locais,
que muitas vezes são causados por grandes países, como os Estados Unidos, com interesse em petróleo, interesse em algum recurso daquele lugar, então eles acabam acelerando e financiando e acirrando conflitos já existentes ou criando conflitos novos e ou então simplesmente conflitos que já existem ali na região, mas a maioria das vezes isso é financiado por outros países com interesses externos a isso, beleza? Então essas pessoas elas saem dos territórios delas, muitas vezes, principalmente por questões de guerra, e saem do seu território, são desterritorializadas forçadamente, beleza? E é isso, vamos para a parte 2 agora para a gente continuar nossas questões.